Irmãos, o tema que eu tenho para pregar para vocês, eu confesso para os irmãos, na minha vida inteira talvez eu preguei, essa seja a segunda vez que eu prego um assunto com esse tema. Talvez não esse tema exatamente, mas este assunto. E eu vejo que não somente eu prego pouco a respeito desse assunto, mas eu acho que nós pregamos pouco, de forma geral, se prega pouco a respeito desse compartilhar que eu quero ter aqui com os irmãos. Nessa noite o tema já está aí. Deixa Cristo reorganizar a sua cabeça, a sua mente, os seus pensamentos, a sua alma, o seu interior. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite, compartilhar uma palavra, espero que seja rápida, mas eu espero que ela te faça bem. Quem aqui já tomou boldo? Quantos gostam? Acham uma delícia boldo? Só o Lucas. À noite a Fabiana deve dar um copo bem geladinho para ele de boldo, aquele bem jóia. A Fabiana mandou esmagar uma erva lá, nem sei se era boldo aquilo. Era boldo. Na hora que ela chegou com aquele cheiro, me arrepiou a alma. O boldo é amargo, mas faz bem. Faz bem. Às vezes, você come muito açúcar, tão gostoso açúcar, né? Você bebe um copo gelado assim de Coca-Cola, é tão bom, né? É gostoso, mas não faz tão bem assim. E o boldo faz melhor, embora não seja mais gostoso. Eu penso que, às vezes, o Evangelho, para nós, para nos curar, para nos salvar, Deus, muitas vezes, para nos fazer o bem, Ele precisa ser contra nós. Esse contra nós aí é entre aspas, porque Deus é por nós. Mas, aparentemente, parece ser contra nós. Ele golpeia coisas em nós ou nos pede coisas que parecem doer. Como diz Hebreus, que o pai que não exorta, que não disciplina o filho, a quem ama, se ele não tem essa prática de exortar, de corrigir, ele está falhando no amor. Então, na nossa relação com Deus, Deus não só nos afaga, não só nos dá carinho, beijos e coloca no colo. Deus também nos exorta. Eu penso que a palavra dessa noite, embora o meu desejo é que ela te seja um conforto, mas não deixa de ser também um pouquinho de boldo para você nessa noite. Ela possa te ajudar. Na vida, nós não somos apenas as vítimas. Na vida, muitas vezes, nós também somos os algozes. Nem só fazem mal a nós, mas na vida, seja consciente ou inconscientemente, nós também nos tornamos algozes das pessoas. Nós também machucamos as pessoas. Nós também ferimos as pessoas. A nossa relação é uma relação que abre possibilidade. A relação humana, seja ela em que nível for, ela caminha dentro de possibilidades muito grandes de nós nos ferirmos mutuamente. E a Bíblia é um livro de família. A Bíblia é um livro de família. Ela é da família, que conta a história de famílias. A família de Adão e Eva, a família de Noé, a família de Abraão, a família de Moisés. E depois ele se torna um livro de uma grande família que se tornou uma nação. E nós vemos na Bíblia, então, um livro constituído, escrito, por famílias para famílias. Para as relações mais próximas. Quem fez mal a Adão foi a sua esposa Eva. Quem fez mal para Eva também foi Adão por não corrigi-la, por permitir que
o erro dela, o Adão não foi enganado, o Adão foi consciente, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, consciente, e ele não teve uma postura para com a sua esposa, que pudesse dar à esposa alguma chance de experimentar um outro destino. O primeiro assassinato da Bíblia não aconteceu na briga de Bar. O primeiro homicídio na Bíblia foi depois de um culto, em que um irmão mata o outro irmão. José vai parar no Egito, não foi porque vieram exércitos inimigos e mataram as suas famílias e levou em exílio para ser um exilado ou para ser um escravo, não um exilado, mas um escravo no Egito. O José foi vendido. O José foi humilhado pelos seus próprios irmãos. E eu poderia andar aqui sobre as Escrituras, para você perceber que é no meio familiar, no meio de amigos e de irmãos, e de relação de irmãos da congregação, da igreja, que nós temos o privilégio de experimentar as coisas mais fantásticas, mas também de experimentarmos dores terríveis de pessoas que nós amamos. Eu queria ler um texto para vocês aqui da Bíblia. Vocês não precisam colocar aqui eu quero ser mais rápido. Quero ler textos bíblicos que falam sobre relacionamentos. Vou apenas ler os textos sem explicar. Filipenses 2:3 diz assim: não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. São princípios de relacionamento. Como é que eu posso me dar bem nos relacionamentos? Eu não ser egoísta, não fazer coisas por vaidade, mas ser humilde, uns para com os outros, e considerar os irmãos superiores a mim. Gálatas 5:26 diz: não sejamos presunçosos, provocando-vos uns aos outros. Não provoque uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós tivemos aqui palavras sobre esse assunto inveja. Efésios 5:21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se. Efésios 4:32, sejam bondosos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Às vezes eu preciso que você me perdoe, porque eu fiz alguma coisa que não foi legal, mas às vezes eu preciso te perdoar, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz. Esforcem-se para viver em paz uns com os outros. Textos bíblicos a respeito de inimigos. Esse texto maravilhoso de Miqueias 7:8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Uma palavra que alguém está falando a respeito de si, da sua queda, do seu fracasso, dos seus dias ruins, de noites escuras, de tempos difíceis, e ela está dizendo para alguém que está se alegrando com a sua derrota, com a sua ruína: não se alegre, porque ainda que eu caia, eu vou me levantar, porque o Senhor é a minha luz. Salmos 23:5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Êxodo 57:4. Aliás, Salmo 57:4 também é um texto que fala sobre inimigos, mas Êxodo 23:4 e 5. Êxodo 23:4 e 5.
Se encontrares o boi do teu inimigo desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Então a Bíblia nos ensina a lidar com os nossos inimigos. Mas eu quero ler com vocês agora, eu queria que projetasse aí, por favor. Salmo 55, eu vou ler do 1 até o 14. E depois eu quero ler o meu texto base, e aí então eu vou pregar para os irmãos. Salmos. Olha a magnitude desses salmos, e o drama que esses salmos fala, até o versículo 14, como ele é rico nesse ensino a respeito de lidar com as nossas relações. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Ele está orando. Não te escondas da minha súplica. Ele está suplicando. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração. Gente, quem já não sentiu isso? Coração. Estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o meu horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pombo, voaria e acharia repouso. Eis que fugiria para longe e ficaria lá no deserto sozinho. Dar-me-ia pressa em abrigar-me no vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro, campeiam a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela, das suas praças, não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, isso é o versículo que nós vamos parar nesse e nos dois próximos. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse um inimigo que estivesse me afrontando, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim. Quem está me fazendo sentir o que estou sentindo não é meu inimigo. Pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Só até aí. Mas era tu, meu igual, meu companheiro, minha companheira, meu filho, minha filha, meu amigo, meu pastor, meu irmão, meu colega, meu amigo íntimo. Como se tivesse Caim conversando, ou Abel falando a respeito de Caim. Ou Jesus sendo beijado por Judas. Ou Jesus sendo vendido por Judas. Ou Jesus sendo, de alguma maneira, traído. Essa mesa que a primeira ceia que tivemos, que foi feita na história, foi uma mesa cheia de densas revelações. Revelação do amor de Jesus pelos discípulos. Ele diz que aquele corpo, e aquele pão e aquele vinho, era o seu corpo que estava sendo esmagado. Era o vinho que estava sendo oferecido aos seus amigos. Ele diz, eu já não chamo vocês de servos, mas de amigos. Vocês são os meus amigos. Ele lava os pés dos discípulos. Ele abre a alma para os discípulos. Ele fica quase que nu diante dos discípulos naquela ceia. E ele sabe que vai ser traído. Ele sabe que vai ser vendido.
Então, quando nós olhamos para Jesus, traído, abandonado, rejeitado, apanhado, mal amado, mal entendido, nós não vemos um Jesus amargurado, amargo. Nós não vemos um Jesus destruído. Nós vemos um Jesus capaz de lidar com seus irmãos hostis. Um Jesus capaz de lidar com pessoas que o amam. Perguntaram para Pedro, você me ama, Pedro? Pedro diz, eu amo você. Mas Pedro, mesmo amando Jesus, mesmo amando o seu mestre, ele trai o seu mestre. Quantas vezes nas nossas relações de afetos, nós também recebemos golpes terríveis no nosso coração, por não acreditar em nós, por nos subestimar, por não nos valorizar, por não nos reconhecer. Quantas vezes? E quando então nós experimentamos nas relações esses golpes do desamor, a gente não fica bem. A gente não fica bem. Não precisa ser um psicólogo nem um psiquiatra para saber que a dor que nós mais sofremos na vida são as doenças relacionadas à nossa alma, à nossa mente, à nossa cabeça. No meu caso, muitas vezes, quando eu não estou bem, eu dou aqueles respiros assim. Parece que eu não me caibo dentro de mim. Parece que eu quero, como aquele homem, também ir para um lugar deserto. E quando eu estou naquele pico de sofrimento, de angústia, de tristeza, geralmente eu vou para a casa de um dos meus irmãos, ou eu vou lá para a Sônia, eu ligo para a Sônia. E a Sônia, muitas vezes na minha vida, seja lá qual for a hora que eu ligo, ela deixa tudo que está fazendo, ela vai lá. Ela já foi lá no meu trabalho, na hora do expediente. Eu estou aqui fora, pode sair para fora que eu estou aqui. Então nós somos pessoas que machucam. Nós nos machucamos. E nós machucamos pessoas. Agora eu quero ir para o meu texto, para eu pregar para você. Mateus capítulo 19, aliás, Mateus capítulo 18, versículo 20, capítulo 15. Irmãos. Mateus capítulo 18, versículo 15. 18, 15. Olha lá, irmão. Quem vai pecar contra ti? De acordo com o texto ali. Quem? Teu irmão. Esse teu irmão. Jesus, eu preguei aqui para os irmãos alguns domingos atrás, talvez um mês atrás, sobre como Jesus nos ensina a amar inimigo. Jesus ele é bem específico muitas vezes. Ele fala sobre amar o próximo, ele fala sobre amar os pais, honrar pai e mãe, ele fala sobre a gente amar a esposa, ele fala sobre a gente amar filhos, qual pai que dá coisas ruins para o filho, ele ensina sobre a relação de pai e filho, ele ensina sobre o amor com o inimigo e ele ensina sobre o amor com o irmão, com o próximo. Talvez a minha palavra hoje, próximo e irmão, vai ser a mesma coisa. Então, se teu irmão não é o teu inimigo, a minha palavra hoje não é o inimigo, a pessoa lá de fora, pessoas próximas. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Qual é o propósito de ir até o irmão? Ganhar o teu irmão. O propósito do perdão e da relação é que nós possamos ganhar o irmão que está pecando contra a gente. A gente não está indo lá só para se curar, mas a gente está indo lá para curar todo mundo. Porque quem faz o mal também sente-se mal, também dói. Quando a gente faz alguma coisa contra alguém, a gente também fica com a consciência ruim, a gente fica triste, a gente fica mal.
Então, se você prestar atenção, um dos lugares mais atacados em nós está relacionado ao tema amor. Eu já tinha falado aqui para os irmãos, falo novamente. Amar é a matéria mais difícil de aprender. Amar é a matéria mais difícil de praticar. Não é fácil amar. Amar é um desafio para nós pecadores. Então preste atenção agora. Como eu disse, nós falamos pouco sobre este assunto. Você não fica bem quando você permite que a sua vida não seja preciosa para os outros. Você não fica bem quando alguém te trata com desrespeito. Você não fica bem quando alguém toca na sua dignidade. Você não fica bem com isso. Eu estava falando para alguém esses dias, não lembro onde foi que eu disse isso. Mas quando o nosso coração é desrespeitado, quando a gente não é valorizado, quando não há amor numa relação e esse amor não é praticado, pessoas vão ficar se sentindo extremamente ferida, machucada, triste. O semblante vai cair. Então, meu ponto nessa noite, o único ponto dessa noite é esse que eu vou colocar aqui. Considere as pessoas humanas preciosas para Deus, a ponto de não permitir que alguém a maltrate. Caim é alguém precioso para Deus, tal qual é Abel. Tocar em Abel é tocar em alguém precioso para Deus. Tocar em Caim também. Caim, embora sendo o algoz, também é alguém precioso para Deus, sagrado para Deus. A Bíblia apresenta o ser humano como alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Tocar em alguém é tocar em alguém sagrado. O ser humano tem algo de sagrado nele. Todo ser humano tem algo de sagrado nele, mesmo esse ser humano se autodegenera, vai para uma condição de desumanidade. Nós falamos isso, esta é uma atitude desumana. Mas mesmo aquelas pessoas que têm atitudes desumanas, cruéis, abusivas, o observador do lado de cá precisa saber que aquele elemento, que aquela pessoa que está fazendo aquilo que não se deve fazer, eu não posso agir com ele de uma maneira que não seja na justiça, de maneira justa, de maneira sagrada, porque aquele ser humano é alguém criado à imagem de Deus, mesmo que ele não perceba. Satanás, quando vai disputar o corpo de Moisés, a Bíblia diz que o arcanjo Miguel não lança sobre eles palavras de maldição, numa situação de desrespeito, ele diz assim: o Senhor te repreenda. Lidar com o culpado, lidar com alguém que transgrediu, precisa ter uma atitude também de santidade. Ao lidar com alguém que cometeu crimes e pecados, a Bíblia nos orienta a como é que nós devemos lidar com isso. Não é apedrejá-la. Como a mulher samaritana também, que tinha tantos maridos e o que estava com ela não era dela. Como Jesus lidou com ela. Como foi conversado no nível de respeito. Então Jesus nos ensina como é que nós lidamos com as pessoas. E nós precisamos considerar que a pessoa humana é uma pessoa de extremo valor. Mas Jesus disse como é que nós devemos lidar com as pessoas. A Bíblia diz assim,
que nós devemos amar as pessoas, lidar com as pessoas com amor, com o amor com o qual nós nos amamos. Ame o teu próximo, como? Como a ti mesmo. Mas você de tanto ser amassado, você de tanto ser desrespeitado, às vezes nós temos uma história de vida de abuso, que nós vamos aprendendo e permitindo que as pessoas vão roubando a nossa vida. As pessoas vão nos humilhando e nos humilhando e nos humilhando, e a gente vai para uma atitude de viver autodestrutiva. A gente começa a tomar atitudes de nos machucar, de nos ferir, de fazer mal a nós mesmos. Mas Jesus disse que você precisa amar as pessoas, amar o próximo como você ama a si mesmo. Normalmente porque devemos tomar a cruz, e nós ensinamos os irmãos nos relacionamentos que nós devemos tomar a cruz, que nós devemos ser misericordiosos, que nós devemos ter paciência com os irmãos, que nós devemos agir com bondade, com misericórdia. Nós não devemos viver no ódio. Nós não devemos ter uma atitude bélica com as pessoas. Então nós vamos vivendo sempre na defensiva. Bate na nossa cara o tempo todo. Tira a nossa túnica o tempo todo. Arranca a nossa capa o tempo todo. Nos obriga a caminhar uma milha o tempo todo. E eu ensinei aqui para alguns irmãos, compartilhei com alguns irmãos aqui em 2 oportunidades, que essa atitude de dar a capa, dar a túnica, sabe, caminhar uma milha, caminhar segunda milha, dar a face para outra pessoa bater, é uma atitude para com o inimigo. Não é para com o irmão. É para com o inimigo. Mas Jesus ensina um outro caminho de lidar com o irmão que nos machuca. E ele diz que nós devemos lidar com o irmão que nos machuca com o amor com o qual nós nos amamos. Amarás o Senhor teu Deus, e depois ele diz o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como você se ama. Então, para mim, é muito difícil abordar este princípio de Jesus, porque pode dar a entender a você que eu estou te ensinando a ser alguém que busca os seus próprios interesses, a ser vingativo, a ir no bateu, levou. Não estou te ensinando isso. A cruz de Jesus também é o caminho que transforma o seu amor pessoal, o amor de si mesmo. Jesus, quando diz que devemos amar os outros com o amor com que nós nos amamos, e parece quase que uma heresia ensinar ou aprender que eu devo me amar. Que eu preciso estimar o fato de que sou alguém criado à imagem de Deus. E eu abro minha alma aqui para os irmãos. Que eu sou um tipo de pessoa que me machuco muito, exijo muito de mim, cobro muito de mim, ponho muita culpa nos meus ombros a respeito de coisas, da vida, de famílias, de igreja, de santidade e de tudo mais. Foi necessário um dia o Espírito de Deus falar no meu coração: o que você está cobrando de si, eu nunca imaginei cobrar. Nunca imaginei cobrar. O caminho do amor ao próximo passa inevitavelmente por um amor próprio. Amar-se. Jesus disse assim: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E ame a sua esposa como a si mesmo. Porque ninguém faz mal a si mesmo. Antes de si mesmo cuida e alimenta. Jesus entende, Jesus compreende que não é possível você amar alguém sem antes se amar. Que você não consegue cuidar de alguém sem que antes você também cuide de si. Que você também cuide da sua vida, de você mesmo e dos seus sentimentos.
Jesus entende que nós já possuímos um amor próprio. Ele não nos ensina dizendo assim, amem. Ele está dizendo, você já se ama. Verdade seja dito, o pecado em nós sabotou esse amor que nós temos por nós mesmos. E que o amor que nós sentimos por nós mesmos, muitas vezes, é um amor egoísta, que pensa só em si mesmo, mas não é o meu assunto de hoje. É verdade que nós temos um problema do egocentrismo, da egolatria. A idolatria é o tratar a si mesmo como uma divindade, como um Deus, que Paulo chama do ventre cujo ventre é o seu Deus. O ventre da pessoa é o Deus dela. Alguém que não consegue se dar para ninguém, alguém que não consegue se entregar de maneira bondosa, sem ser hostil nos relacionamentos, porque nós não sabemos a respeito do egoísmo, nós somos egoístas, mas não é o meu assunto de hoje. O meu assunto de hoje aqui é estimular você a entender que nós precisamos agir de uma maneira nos relacionamentos que peça das pessoas que elas nos respeitem. Você pode falar para o irmão que está ao seu lado aí, a pessoa que você conhece, me respeite. Me respeite. Já viu assim? Eu já ouvi assim, quando eu disse para alguém, por favor, me respeita. Alguém diz, por favor, dê a si o respeito. Como nós queremos que alguém nos respeite se nós somos alguém desrespeitáveis? Mas mesmo sendo alguém, não sei se existe essa palavra, se não existe, ela está inventada agora. Alguém desrespeitáveis, você não tem o direito de desrespeitar quem é desrespeitável. Você tem que agir com ele com a dignidade. Sempre ensinei isso para os meus filhos e para os irmãos próximos a mim. Nós não tratamos as pessoas sempre com a dignidade que elas possuem no momento. Mas nós tratamos as pessoas com a dignidade que nós somos agora. A que nós temos. Então a gente dá o que tem. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ame a ti mesmo. Irmãos, Jesus disse assim, se teu irmão pecar contra ti, ele não está falando assim, que se teu irmão pecar contra ti, vai lá pedir perdão para ele. Não, se teu irmão pecar contra ti, não deixe por isso mesmo, não está falando isso. A gente nas nossas relações, nós não jogamos a nossa dignidade para o lixo. O Evangelho não ensina você jogar a sua dignidade no lixo. O Evangelho não ensina que nós devemos jogar a dignidade dos irmãos no lixo. Que só porque eu sou pai eu posso abusar. Só porque eu sou o patrocinador dessa família, eu tenho que humilhar. Não, eu preciso lidar com a família, com os irmãos e com os amigos, com as ovelhas, com as pessoas, de maneira respeitosa. E eu preciso que essa relação, como Deus é assim, Ele não aceita que você faça algo sem que Ele pare você e diga, vamos parar por aqui, vamos acertar as contas, vamos conversar a respeito. Aquela oraçãozinha que você fez lá pela manhã, me bajulando, não me tocou. Vamos conversar mais a esse respeito. Esse jejum que você fez aí pelas metades, não falou na minha alma, vamos conversar mais a esse respeito. Vamos falar mais do seu caráter. Eu quero saber por que você está fazendo isso com seu filho. Fale de você para mim. Isaías capítulo 1 e capítulo 2, arrazoemos, traga suas queixas, vamos falar. É isso que ele está dizendo nesse texto aí. Se teu irmão pecar contra você, vai até teu irmão.
Vim aqui conversar com você. Vim aqui conversar com você, sobre nós, sobre o que eu quero saber se você está consciente do que você fez. Eu quero saber se você está consciente do que você falou. Porque eu te amo. E o que você falou e a sua atitude está me machucando. Você está percebendo isso? Você está enxergando? Você está se ouvindo? Você ouviu o que você falou? Às vezes em casa, né? A gente sai e à tarde a gente chega e a gente vai até a esposa e ela está indiferente com a gente. E você pergunta, o que foi que você está assim? Você já esqueceu o que você falou? Você esqueceu o que você disse? Você esqueceu do seu comportamento na mesa? Você esqueceu das palavras que você falou comigo lá na casa do teu pai, na casa da tua mãe? Obrigado pelas flores, mas vamos conversar. Porque eu não vou deixar você me comprar. Eu preciso ver em você alguma atitude que demonstra que você me ama de verdade e que você me respeita. Mas de tanto a gente aprender que nós devemos levar tapa na cara, a gente pensa que nós devemos também levar tapa na cara de marido, de esposa, de filhos, de pai, de mãe, de irmãos, de pastor, de ovelhas. E que tudo bem, você pode me machucar. Não, tudo bem não. Pedro, você me ama mesmo? Jesus foi lá de manhã. E quando ele ressuscitou, ele falou para Maria Madalena, vamos para lá para Galileia e chame também Pedro. Precisamos conversar. Embora a conversa é amorosa, embora a conversa é terna, embora as falas são falas de respeito, Jesus não chegou lá e humilhou Pedro. Não jogou na cara de Pedro. Mas Jesus conversou com a pessoa. E nós vamos permitindo que os nossos amigos, os nossos vizinhos, vai pisando na gente. Vai roubando a gente. Vai tomando a gente. Na minha vida eu fui educado a agradecer a pessoa que pisou em mim. Não é que alguém me deu uma aula e falou, quando arrastar o pé em você, você olha para cima e fala, obrigado, porque você limpou seus pés sujos na minha cara. Mas a minha vida, a construção do meu caráter, desde de criança, que os meus pais se separaram e eu tive que viver do lado do meu pai, a minha educação junto com meu pai foi uma educação de extrema necessidade, de humilhação. De meu pai jogar ovo quente na minha cara. De eu ter que comer comida estragada. De não ter um canto digno para eu dormir, mesmo que seja um canto pobre, mas digno, de respeito. E aí você vai sendo respeitado, porque ele também era desrespeitado, porque ele também era desrespeitado na vida, foi tratado como lixo, porque também se tratava como lixo, e aí a gente vai sendo tratado como lixo, e a gente pensa que isso é um caminho normal, e não é. Considere as pessoas humanas preciosas para Deus, a ponto de não permitir que alguém te trate menos do que isso. Nós não podemos permitir que as pessoas tratem a nós como se nós não fôssemos nada. Não, nós somos alguém. Então você vai até ela. E se ela te ouvir, não é se ela falar, é para ela ouvir. Para você falar com ela. Então toda relação corre-se pela verdade, Nenhum relacionamento é verdadeiramente forte se ele não passa pelo teste da restauração. Nenhuma relação é suficientemente forte se ela não passa pelo teste da cura. E eu estou para ver como é que se cura trauma sem dor. Como é que cura? Eu lembro quando a Fabiana foi mordida por um Rottweiler.
acho que a gente tinha dias de casado, meses de casado, não me lembro. A gente estava de moto, ela foi na perna dela, na batata da perna, eu acho, na perna da Fabiana, mordeu. E quando ela chegou lá no hospital, lá no Hugo, o enfermeiro ou o médico, não sei, pegou uma bucha, uma coisa, uma escova, uma coisa assim, e começou a lavar para tirar a baba do cachorro. A Fabiana é meio durona com dor, parece que ela não fala, ai, pelo amor de Deus, para. Tem gente que eu não deixaria, né? Pelo amor de Deus, mãe, eu gritava logo. Mas ela, sabe, não tem jeito de tirar aquela baba nojenta, talvez cheia de bactérias do animal, se o médico, em amor à Fabiana, não lavasse de maneira dolorosa. Não tem como restaurar e manter relações de amor fraternas que vão se fortalecendo, a não ser que a gente coloque metiolate, mercúrio. Coloque aí, sabe, muitas vezes uma cirurgia. Vai ter que andar um pouquinho, sabe, Jacó para virar Israel foi marcado na coxa. Lutou com o anjo a noite inteira e saiu lá com dores na coxa, mancando. E toda vez que ele agora manca, ele precisa falar para todo mundo, eu era Jacó. Mas para me tornar Israel, doeu. Doeu muito. Davi, para alcançar o perdão de Deus a respeito do seu pecado, veja quantos salmos, como ele grita, como ele chora, como aquilo machuca ele por dentro, como ele está em frangalhos. Ele diz, a minha pele se me apegou ao osso, eu não tenho noites, as minhas noites são em claros, eu não tenho paz na minha alma. Porque não é possível a gente tratar a pessoa que nós amamos com desrespeito e desamor. A gente pisa na pessoa e continua do mesmo jeito. Sabe, relações onde não há ajustes, ela vai criando dentro desse relacionamento abusadores e abusados. Vai criando cínicos. O cinismo vai tomando conta das relações em que eu sei que eu não estou bem com você, mas eu te dou sorrisos. E o temor do Senhor, para concluir, o temor do Senhor é entender que Deus nem sempre está com um sorriso largo para você. De vez em quando a testa dele está frangida, dizendo, eu amo você, mas não concordo com o seu comportamento. Não é porque eu estou te abençoando, te dando as coisas, abençoando você, abençoando o seu ministério, que eu estou concordando com a sua atitude, que eu estou concordando com os seus pensamentos, que eu estou concordando com as suas intenções. Eu não estou. Você precisa consertar. E nós vemos o tempo todo isso no Evangelho e na Bíblia Sagrada. Irmãos, o amor não é a história de duas cobras tentando se engolir. O amor não é a relação de duas cobras tentando se engolir. O amor é a relação de irmãos, buscando-se no outro uma ajuda para se parecer mais com Jesus. É por isso que nós somos convidados para o Evangelho, para vivermos juntos. Se teu irmão te ouvir, você ganhou o teu irmão. O alvo é ganhar o irmão. A ceia do Senhor não é a ceia dos bonzinhos. A ceia do Senhor é a reunião de irmãos que precisam se ajudarem mutuamente a parecer com Jesus. E eu queria te sugerir duas coisas nessa noite. A você que feriu, a você que fere, pare. Se o teu pé, não sei se é o pé que a Bíblia fala, mas se a tua mão direita te faz cair, corta a mão.
Seja radical contigo mesmo. Corta. Na raiz o problema. Corta na raiz o problema. Aquilo que te faz pecar contra o teu irmão. O texto, essa expressão que eu estou falando, está dentro desse texto de Mateus 18. A expressão que diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles, não é assim um culto vazio. Que nós usamos muitas vezes. Que bênção, irmão. Tem 3 irmãos aqui, mas a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está presente. Não, essa fala foi dita, se o irmão não te ouvir, leve com ele 2 ou 3. Porque o testemunho de 2 ou 3 será confirmado. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou lá. Esse texto é dito numa reunião, numa fala de disciplina espiritual. Que Deus está na relação de aonde está havendo conserto. Onde está sendo promovido o perdão e o amor. Então, você que é o algoz, pare. Você que é a vítima, manda parar. Exija-se que pare. Exija-se. Não admita. E faça isso com o espírito do Evangelho. Em segundo lugar, ore. Foi o que o texto de Salmos disse. Senhor, responda-me. Senhor, escuta-me. Ouça o meu clamor. Ouça a minha oração. Porque não foi o meu inimigo que me machucou. Foi tu, ó homem, meu igual. Meu companheiro, meu amigo íntimo. Ore. Porque a Bíblia diz que se a gente fizer assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça das pessoas. Em última análise, irmãos, quando não há arrependimento genuíno, quando não há um verdadeiro arrependimento genuíno, acompanhado, a Bíblia diz que se essa pessoa não nos ouvir, o que resta é considerar que ela é alguém que não faz parte da relação. Considera como publicano e pecador, diz o texto. Então a Bíblia nos ensina como é que nós lidamos com as relações. Nós estamos esse ano aprendendo como amar. Eu falei uma palavra muito difícil de pregar sobre amar o inimigo. E hoje eu falei uma palavra muito difícil que requer muito equilíbrio. Eu não falei tudo, requer muitos retoques, responder tantas perguntas. Mas o alvo é, irmãos, nós não podemos tratar um ser humano sem respeito. E nós não podemos, sendo ser humano, permitir que nossos irmãos nos trate com desrespeito. Você precisa ser respeitado como alguém criado à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé. Aleluia. Queria que você segurasse na mão do seu irmão. Nós vamos cantar uma canção junto. Nós não estamos encerrando, não. Só esse momento. Queria que você segurasse na mão do seu irmão. Feche os seus olhos. Eu queria orar por você. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Eu sei o que é se sentir um algoz. Eu sei o que é machucar um coração de pessoas. Já machuquei coração de ovelhas. Já machuquei coração dos meus pais. Já machuquei coração de amigos. Eu sei, Senhor, o que é carregar a culpa de um fardo, de uma mente Senhor, de uma mente que está golpeada pelo pecado, por algo que eu fiz que não deveria ter feito. Senhor, eu sei o que é ser abusado, eu sei o que é, Senhor, ser vendido, eu sei o que é ser roubado na dignidade, eu sei, Senhor. Mas eu também sei que é em Ti, é do Seu jeito, é do Seu modo, que a gente é curado, que a gente é transformado. Porque naquela cruz, embora o Senhor foi odiado pelos Seus inimigos e abandonado pelos Seus amigos, o Senhor não está ali como alguém que está arrependido, alguém que está querendo romper as relações. O Senhor está ali para perdoar.
caminho do perdão, o caminho de absolver, o caminho de deixar, o caminho de dar novamente a oportunidade, o caminho, Senhor, da misericórdia, o caminho da compaixão. Ó Deus, nessa noite, se há entre nós pessoas, talvez elas não estão aqui, mas de alguma maneira, Senhor, se estão ouvindo no vídeo, ou se há irmãos aqui que precisam, Senhor, aprender a se amar, a se respeitar, a se valorizar dentro dos relacionamentos, a não permitir que o outro, ó Deus, humilhe, que o outro tire, que o outro pise. Senhor, que eles tenham sabedoria para saber lidar com isso, com o amor de Cristo, com o Espírito do Evangelho, com a verdade do Senhor, para que possamos ganhar o irmão, para que a gente possa se abraçar com alegria novamente, para poder olhar nos olhos do outro sem cobrar, sem cobrança, sem exigências. Ó Deus, para que a gente possa voltar a ter relacionamento sem a culpa, sem o sentimento de culpa, sem o sentimento de que a pessoa precisa me pagar alguma coisa, Senhor. Derrama graça, misericórdia, derrama bondade, derrama do Teu Espírito sobre nós. Sem o Teu Espírito Santo em nós, nós não conseguiremos andar juntos. Sem o Teu Espírito agindo nas nossas vidas, nós não daremos conta de termos entranhados afetos e misericórdia. Serão relacionamentos, ó Deus, superficiais, ó Deus, mas não baseado em amor genuíno, em entrega genuína um para o outro. De filhos para com seus pais, de pais para com seus filhos, de marido para com a esposa e vice-versa, Senhor. De pastores e ovelhas, gente que perdoa, gente que abre o coração para assumir a dívida e dizer: eu perdoo você, eu te perdoo de todo o meu coração. Está livre da sua culpa, para que a gente possa voltar a segurar nas mãos um do outro com prazer. Ó Deus, que nessa noite os irmãos e as irmãs possam ir para casa, Senhor. Ilumine as conversas, ilumine o diálogo, ilumina, Senhor, com o espírito de brandura, de misericórdia, de bondade. Que Satanás, meu Deus, nessa noite seja repreendido dos relacionamentos. Senhor, eu sei que na ceia do Senhor, como o Senhor disse, que o Satanás entrou no coração do Judas, mas nessa noite não permita, e não deixe que os irmãos permitam que Satanás adentre os corações, adentre os pensamentos, adentre as intenções. Mas nós, meu Deus, repreendemos o maligno. Vamos tomar a ceia nessa noite, a ceia do perdão, a ceia da bondade, a ceia da misericórdia, a ceia da graça de Deus, a graça que nos dá aquilo que nós não merecemos, do perdão imerecido, do amor imerecido, do abraço imerecido. Ó Deus, nunca será porque merecemos, sempre será porque o Senhor nos ama. Que o amor de Deus invada, ó Deus, se derrame fartamente no coração do Pai, no coração desse filho, dessa filha, no coração dessa esposa e desse marido, dessa ovelha, desse amigo, que transborde de amor para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém.